Irmãos, eu sou o pastor Marcos e estou aqui sobre o altar da nossa igreja sede aqui no Iguaçu e resolvi gravar esse vídeo aqui em cima do altar da igreja porque o assunto é muito sério, irmãos. Eu resolvi gravar aqui em cima do altar porque os irmãos sabem o cuidado, o zelo que eu tenho pelo altar, sabem que eu não coloco qualquer pessoa sobre o altar para estar pregando. É uma preocupação muito grande em quem a gente chama para ministrar a palavra aqui no altar. Se me indica algum pregador de fora que eu não conheço, eu vou atrás, procuro saber quem é, faço um checklist da vida da pessoa para que não venha se perder o zelo pelo altar do Senhor. Então, o fato de eu estar fazendo esse vídeo de cima do altar aqui, ó, irmãos, você pode entender o tamanho da gravidade, o tamanho da seriedade desse vídeo. Irmãos, eu estava orando com alguns dos obreiros. Nós temos um grupo de oração chamado Os Valentes de Davi. Estava orando há algum tempo atrás, há umas 3 ou 4 semanas, no monte, e Deus me tomou uma profecia falando para o povo, para os irmãos que estavam comigo, para se dobrar em joelho e orar em favor da nossa nação, em favor da pátria, porque nós não estávamos fazendo isso, irmãos. Nós oramos de vez em quando, mas nós não temos o costume de colocar a nossa vida, de colocar a nossa pátria em oração, irmãos. E quando Deus mandava eu falar aquilo, irmãos, os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca misturei política com o evangelho. Eu sempre tive muito zelo para não misturar essas coisas. E aí eu falava com Deus, falava: Senhor, mas isso é política. E o Senhor falava: ou a igreja se levanta em oração pela nação brasileira, ou o inferno vai ganhar a batalha, porque os macumbeiros estão todos os dias batendo tambor para colocar os governantes deles, aqueles que são contra a igreja, aqueles que vão perseguir a igreja, para colocar no poder. E aí nós temos nos acanhado, não queremos entrar nessa batalha para às vezes não escandalizar ou por algum outro motivo, não queremos misturar outras coisas, mas Deus falou: já está misturado, há muito tempo está misturado, é nós que não estamos entendendo. E aí ou nós oramos, colocamos o nosso joelho no chão, o nosso rosto no pó, ou o inferno ganha essa batalha. E irmãos, eu falando com o pessoal que estava comigo, com os obreiros, passei o recado para eles, mas confesso que não passei para a igreja. Cheguei na igreja e todas as vezes que eu ia falar, eu me sentia, com perdão da palavra, eu me acovardava, dizia: não vou comentar isso aí, não vou falar. E aí quando foi passando os dias, passou acho que uma semana ou mais. Na terça-feira agora, passada, o Espírito Santo me deu uma visão pela madrugada, e nessa visão eu vou tentar explicar o mais breve possível aqui para não ficar muito longo o vídeo. Nessa visão nós estávamos com algumas pessoas evangélicas, algumas pessoas da igreja, e nessa visão, irmãos, algumas pessoas chamavam uma sombra que estava por trás de uma pedra. E aí eu falava para eles: não chamem, porque por que eles estão chamando essa sombra? E aí as pessoas falavam: não, essa sombra vai nos fazer o bem, só faz o bem para nós. Eu disse: isso aí é o demônio, essa sombra é o demônio. E as pessoas falavam: não, essa sombra não é o demônio, essa sombra já foi muito bom para nós e vai ser mais bom ainda. E aí eu falei: quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com libertação. E aí eu comentei com as pessoas, falei: eu vou provar para vocês que não é coisa boa, isso é o demônio. E eu cheguei atrás daquela pedra e levei a mão em direção àquela sombra e manifestou. Aquela sombra transformou-se num demônio muito grande, muito gigante. E esse demônio se deitou ao redor daquela pedra. E aí eu comecei a repreender, expulsar aquele demônio no nome de Jesus. E o demônio falava que não iria adiantar eu expulsar. Aquele demônio olhava para mim com sarcasmo e dizia: não vai adiantar você expulsar, porque quem está me chamando são eles. Aí eu disse: em nome de Jesus eu te repreendo, o meu Deus é maior. E quando eu falei assim, o demônio falou: não adianta, porque quem vai me soltar, quem vai mandar eu me levantar, vai ser Deus. E aí ele falou: eu sou um dos demônios, um dos 10 mais fortes do inferno, e estou para me levantar.
E quando eu me levantar, você não faz ideia do que eu vou fazer com a igreja. E aí eu comecei a interrogar aquele demônio e eu falei, por que o meu Deus te soltaria? O meu Deus, ele vai cuidar da igreja. E aí aquele demônio olhou para mim e disse, sim, o seu Deus vai cuidar da igreja. Só que tem um porém. O seu Deus, ele respeita muito a opinião do povo. E não é Deus que quer que eu me levante, mas as pessoas estão me chamando. E aí ele falava para mim, presta atenção, como tem pessoas que me chamam. E aí eu parei e comecei a escutar vozes, dizendo, venha para cá, chamando. E aí o demônio olhou para mim e disse, está vendo? Que não é eu que estou me levantando por si próprio, mas é a voz das pessoas que estão me chamando. E aí eu continuei repreendendo, continuei expulsando, só que eu estava orando sozinho. E quando eu estava orando, aumentava o número de pessoas chamando ele. E aquelas pessoas, uma convidava a outra, uma chamava a outra, e mais pessoas continuavam chamando por ele, e dizendo, venha para cá, você foi bom para nós, você vai ser bom para nós. E aí quando eu estava repreendendo, ele disse, você está vendo? E nesse momento, durante o sonho, durante a visão, eu lembrei daquela passagem onde fica no livro de 1 Samuel, aonde o povo chegou até Deus e disse, nós queremos um rei. E aí Deus fala para o povo dizendo, o rei, vocês querem um rei? Mas o rei vai fazer assim, o rei vai pegar as meninas da sua casa e levar para trabalhar, o rei vai pegar uma parte da produção das uvas que vocês plantar, o rei vai oprimir vocês. Mesmo assim o povo queria um rei, e Deus foi lá e deu um rei para o povo. Naquele momento, lembrando dessa passagem, me despertei, eram 3 horas da manhã, levantei, orei e pedi um discernimento para Deus, meio atordoado com a situação, não sabia o que estava acontecendo. E aí Deus me falou claramente, irmãos, na questão da política. Mais uma vez eu repito, quem me conhece sabe, eu nunca fui de me envolver em política, nunca fui de falar de política na igreja. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Tenho sim meu candidato, mas não opino na decisão de ninguém. Mas nessa visão eu orei e Deus falou, é na política. O demônio que está para se levantar é na política, e as pessoas estão chamando. As pessoas estão cegas espiritualmente e não estão vendo. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou, fala para a minha igreja, pede para eles levantar em oração, porque se não for oração, não tem como vencer. Não tem como, porque os macumbeiros, os caticeiros estão batendo tambor dia após dia para colocar o governante deles, e nós temos nos acovardado. Nós não queremos, achamos que vai escandalizar. Irmãos, mesmo assim eu segurei, isso foi na terça-feira passada, e aí nessa madrugada o Espírito Santo me acordou novamente, e começou a falar comigo, depois das 3 horas da manhã eu não consegui dormir mais. Levantei, orei, falei com Deus. Agora à tarde, na sexta-feira eu tiro para vir aqui na igreja, estou aqui orando, e Deus está falando comigo, dizendo, alerta o meu povo, avisa o meu povo, ou nós oramos para repreender esse principado, que é um principado, não é um demônio comum não, um principado, ou a igreja vai perder a batalha. Não adianta você falar de, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu concordo, mas não prevalecerão se a igreja se despertar, se a igreja orar, se a igreja buscar, se a igreja ficar acanhada, se a igreja ficar de boca fechada, de boca calada, vai prevalecer. Não adianta você falar, mas eu também leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu sei a Bíblia. E eu só estou falando isso porque eu estava estudando agora o livro de Ezequiel, capítulo 3, aonde Deus vai falar para Ezequiel, eu te levantei por atalaia. Então tudo aquilo que eu colocar na tua boca, você vai e fale para as nações, para as pessoas. E se eu mandar falar para alguém, e você não falar, e esse alguém vir a morrer, o sangue dele será requerido das tuas mãos. Ezequiel capítulo 3, verso 16 em diante. Leia lá. O negócio é sério, irmãos. Ou nós despertamos, ou o inferno vai nos massacrar. Aí depois não adianta nós orarmos, Senhor, abre as igrejas, depois que virar uma Venezuela, uma Nicarágua, depois que as portas se fecharem, daí não adianta mais. Então agora é hora de se levantar